É com muita alegria que nós começamos hoje a primeira aula do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, né? Estamos no primeiro módulo. Migração espiritual. Por que esse tema, né? A gente já falou um pouco na apresentação do curso e a questão é a seguinte: nós vamos estudar a civilização egípcia, né? É o exemplo mais forte, né? Nós vamos ter nesse primeiro módulo 3 aulas e em módulos futuros nós vamos aprofundar. Não é possível entender a civilização egípcia sem entender o que é migração espiritual, né? É um exemplo mais prático, mas nós vamos dar outro. Então, é um tema que é base para a compreensão da história da Terra. Não por acaso, o Emmanuel, guia espiritual do Chico Xavier e guia, né, assim, um dos trabalhadores de destaque do movimento espírita brasileiro, né, desencarnado, ele vai dizer o seguinte, ele vai defender a seguinte tese, que o espiritismo é o iniciador da sociologia. De uma forma simples, tá certo? Eu sou sociólogo, tenho formação em sociologia e antropologia, e então por isso essa afirmação me toca tanto e é profundamente verdadeira. A sociologia ela vai explicar, a busca dela é explicar a história, por que as coisas acontecem, por que as sociedades mudam, por que é de um jeito e não é do outro. E o que ocorre? Sem entender a vinda de espíritos diferentes para as sociedades terrenas, né? Estou falando da vinda de espíritos de outros planetas que reencarnam no nosso mundo terreno, muitas mudanças históricas são simplesmente inexplicáveis ou explicáveis de forma incompleta, tá certo? Por exemplo, o Renascimento, né? Quer dizer, no final da Idade Média, nós entramos no período que ficou conhecido como Renascimento, e olha que nome curioso. O Renascimento significa o renascimento da época da Grécia clássica, o renascimento do mundo grego. Por que isso aconteceu? Não tem explicação material para isso. Mas há, né, assim, se vê causas que poderiam explicar, mas que não explicam completamente. A grande questão é, num ambiente favorável, voltam os espíritos da Grécia, os grandes artistas gregos, né, da escultura, da pintura, da poesia, etc, etc. E aí nós temos o Renascimento grego, simplesmente porque aqueles gênios da Grécia reencarnaram, né? É simples quando a gente entende essa dinâmica espiritual. Aqui, quando a gente está falando de migração espiritual, nós estamos falando da ida e vinda de espíritos de outros planetas. Dentre esses espíritos gregos, muitos deles, dos grandes artistas, vivem em outros planetas. Então, eles vieram na Terra para dar um impulso, muitos desencarnaram e retornaram aos seus planetas. Essa relação mais detalhada a gente vai desenvolver um pouco mais nas próximas aulas, né? Hoje eu quero só destacar isso. Então, o Espiritismo, segundo Emmanuel, né, e o Herculano Pires concorda, foi o grande estudioso espírita do Brasil do século XX, é o iniciador da sociologia. Quer dizer, somente quando entende-se essa dinâmica é possível explicar o movimento da história, as transformações da história. Então, esse é o plano teórico. O aspecto pessoal talvez seja tão interessante quanto. Qual é o aspecto pessoal? Nós não somos espíritos eternamente presos à Terra. A maior chance, nós veremos aqui, é que eu e você sejamos extraterrestres. Nós já viemos de outros mundos, nós já vivemos em outros planetas. E o curioso é que para Kardec isso era absolutamente natural. Né? Se você chegasse para Kardec e dissesse, olha, sabia que eu sou de outro planeta? Ele dizia assim, mas qual a novidade nisso? Né? O que é que isso tem de interessante? Nada, tudo bem, provavelmente é verdade. Porque já no Livro dos Espíritos, né, eu coloquei aí a questão 172, já para a gente avaliar, né, no texto, que na verdade os espíritos vêm à Terra como hoje, no século XXI, a gente vê os estados, né? Estados de um mesmo país ou os países. Não causa mais espanto a ninguém de um grande centro, em qualquer lugar do mundo, ter uma pessoa de outro país, encontrar com uma pessoa de outro país.
né? Não espanta, encontrei, né? Tava lá no restaurante, tinha um casal norte-americano, tinha um grupo de marroquinos, ouvi japoneses. Quer dizer, não causa espanto mais para ninguém isso. Para Kardec, embora, né, 150 anos atrás, mais ou menos, né, um pouco mais, não causava espanto ele conversar com espíritos de outros planetas, né? Ou espíritos que iam para outros planetas, ou espíritos que estavam vindo para outros planetas. Porque a migração, e aí vamos entender aqui o conceito, é movimento, né? A migração terrena é movimento entre países, entre partes de um mesmo país, idas e vindas. Migração espiritual, que nós estamos aqui falando, significa idas e vindas, espíritos que vêm para a Terra, espíritos que saem da Terra, espíritos que vêm para a Terra de um mundo mais atrasado do que a Terra, né? Espíritos que saem da Terra para um mundo mais evoluído e espíritos que vêm de um mundo mais evoluído para a Terra, né? Aí, nesse caso, cumprir missão, ajudar, né, a nós que estamos aí chumbados no chão com os nossos problemas, né? Como diria Kardec, basicamente de orgulho e de egoísmo, certo? Então, esse é o conceito inicial. Nós estamos na Terra como alguém que está num bairro de uma cidade. Já já a gente muda de bairro, né? Já já do ponto de vista amplo, né? Do ponto de vista espiritual. Não estou falando daqui a 1 ano ou 2 todo mundo vai mudar. E isso também vai ser fundamental, porque lá na frente a gente vai estudar como isso funciona em termos de melhoria dos mundos. Porque existe um cronograma, digamos assim, um cronograma a ser cumprido por cada mundo. Por exemplo, a Terra está exatamente agora na fase mais crítica para se transformar num mundo melhor, certo? E aí você pergunta, como? Com tanta gente fazendo mal, com tanta gente sendo desonesta, com tanta gente não querendo se educar, como é que a Terra vai se transformar? Impossível. Né? O materialista diz isso com razão, do ponto de vista estreito do materialismo. Não tem como esperar que daqui a 50 anos a Terra esteja muito melhor, ou daqui a 100 anos. E os espíritos dizem que sim, não resta dúvida, né? Em poucas décadas a Terra já vai melhorar muito, em 100 anos vai estar muito melhor. Por que é que eles dizem isso? Eles vão fazer mágica, vão fazer uma conversão em massa, vão emocionar todo mundo e todo mundo vai virar bonzinho? Não, porque nós não crescemos espiritualmente de forma rápida. É um processo lento e doloroso. Quem está tentando sabe que não é fácil. Então, por que eles podem garantir? Por causa da migração espiritual. Porque eles estudam o psiquismo de cada um de nós da Terra. Vem a nossa história, vem nossas vibrações, vem nossas intenções, vem tudo. A partir disso, eles organizam, verdadeiramente classificam, né? Vamos dar o nome. Esses espíritos aqui, né, do tipo A, do tipo X, do tipo rebeldes, não vão poder mais ficar na Terra. Então, a partir do ano tal, eles não reencarnam. E a partir do ano tal, eles começam a ser transferidos para outro planeta. Aí fica fácil fazer previsão do futuro, né? Então, mas é isso que acontece, é fácil. O difícil é entender isso, o difícil é ter os dados. Então, à medida que você tem um controle desse fluxo de reencarne e de encaminhamento dos desencarnados, né, o Cristo, que é o dirigente máximo da Terra com a sua equipe, né, certamente imensa, né, e com muitos espíritos puros, anjos, né, e outros espíritos superiores, sem sombra de dúvidas, Emmanuel faz parte desse grupo de espíritos superiores, né, que trabalham sob a orientação do mais alto e, em última instância, do Cristo. O que acontece? Se você tem essas informações, a questão é ter a informação verdadeira, mas se você tem essas informações, não é nada difícil você entender como é que vai se processar, né? Se você, imagina, você está no plano espiritual, antes do início do renascimento, e você diz, eu estou sabendo que daqui a 20 anos vai começar um reencarne em massa de espíritos, né, que construíram a época clássica da Grécia. Escultores, pintores, filósofos, artistas, cientistas, etc, etc.
Então não é difícil você falar, olha, esse pessoal reencarna mais ou menos no período tal, com a idade mais ou menos de 30, 40 anos começa a despontar. Então, daqui a 50, 60 anos, nós vamos ter um novo panorama cultural da Terra. Certo? Então não é adivinhação barata, é uma previsão lógica. Né? Se você está numa escola com uma série de problemas, porque os professores, digamos, não são bons, e você diz, não, a partir da próxima semana, cada semana vai ser trocado um professor. Então você diz, em tantas semanas, a escola vai estar com um excelente quadro de professores. Ou o problema da escola são alunos muito rebeldes. Então, a partir de agora, os alunos que não se esforçarem, que causarem confusão, vão sair da escola. E no lugar dele, nós vamos botar alunos mais dedicados. Você tem tantos alunos, vai mudar tantos, então, mais ou menos em tanto tempo, você vai ter uma outra escola excelente. E isso é importante entender, porque quando a gente ouve uma referência de transformação da Terra, as pessoas acham que é uma adivinhação barata, é um chute, ou porque o espírito de alguma maneira é sábio e fez algum milagre lá no plano espiritual e descobriu, ou é charlatão e é um espírito irresponsável que está dizendo qualquer besteira para chamar a atenção. Se a gente entende que existe uma lógica reencarnatória, então não é difícil, né? O difícil é ter a informação de fonte real, né? Ter os dados do IBGE do lado de lá, né? Dos estudos estatísticos e das decisões do Cristo, né? E dos espíritos que o assessoram. Então, esse tipo de espírito já existe hoje, muitos espíritos que não voltam para a Terra. Né? E isso não é novidade, está acontecendo há algumas décadas. Né? Chico Xavier comenta isso e etc. Depois a gente vai entrar nesse ponto. Mas é para entender que a migração espiritual ela é um conceito, é uma ideia que torna a compreensão da transformação social racional. Medida em que você entende que aqueles espíritos, né, por tendência dele, ele vai agir em determinada direção. Então, por exemplo, houve uma época, né, já está no final, né, mas no começo, que os espíritos diziam, a partir da década de 50, de 60... nós vamos ter, há livros escritos sobre isso, há um livro inclusive que o prefácio é do Herculano Pires, chama Sexo e Verdade, que ele diz, olha, a partir da década, acho que de 60 ou de 70, nós vamos ter uma série de comportamentos ligados à sexualidade que vão chocar todo mundo. Como é que ele sabia disso? Porque ia a partir daquele momento, né, décadas antes, ia ser dada uma chance de espíritos que tinham determinados conflitos na área da sexualidade reencarnar. E muitos iriam conseguir e outros não iriam. Então os espíritos dizem, olha, vocês vão ficar chocados. Né? Hoje em dia a gente já está quase acostumado com o que não devia. Né? Eles falavam de uma série de coisas, de moda, de roupa. Quer dizer, você imagina numa época em que as mulheres não mostravam, sei lá, o calcanhar, né, a batata da perna, os espíritos chegarem e dizer, olha, as mulheres vão andar praticamente nuas. Isso é inacreditável. Como? Que história é essa? E, entretanto, não estou criticando ninguém, né? Estou falando dos extremos que não são saudáveis, mas é só para entender como muitas vezes a previsão espiritual é uma coisa racional. Né? Por quê? Porque eles viam que uma série de espíritos que ainda tinham essa necessidade, né, de uma vivência mais sensual, de uma vivência mais carnal, de uma vivência de apresentar o corpo, e etc, etc, iriam reencarnar para se educar. Mas a gente sabe que ninguém muda de uma vez. A gente sabe que ninguém se transforma em 5 minutos. Então, entender essa dinâmica das migrações, seja, né, e aí eu vou começar a fazer uma diferenciação, seja de regiões do plano espiritual, né, que começam a reencarnar no mundo físico, é uma coisa que tem esse impacto, ou grupos espirituais que vêm de outro planeta. Do nosso ponto de vista terreno é a mesma coisa, há mudanças radicais. Mas muitos desses grupos são de regiões inferiores, que não estavam tendo, né, passaram 500 anos sem reencarnar, 300 anos, e foi dada a chance. Outros casos são espíritos que vêm de outros planetas. Então é para a gente amadurecer o seguinte, não dá para entender fenômeno social, o que acontece no dia a dia da sociedade, se você não entende de fato de onde são os espíritos que estão formando determinado grupo. Né?
Por que que o jazz nasce nos Estados Unidos? São grupos de espíritos que estão ali. Não é porque é branco ou porque é negro. Não, são grupos de espíritos extremamente talentosos na música que reencarnaram, no caso dos Estados Unidos, como negros. Então, como negros, dentro da cultura negra, aqueles espíritos já extremamente talentosos, eles vão pegar os elementos culturais e vão produzir música excepcional. Se aqueles mesmos espíritos reencarnam no Brasil, e também aconteceu, dá a bossa nova. Quer dizer, o talento do espírito ele já traz. O que ele vai fazer é expressar aquele talento, aquela capacidade de comunicação harmônica através da música, com os elementos culturais que ele tem à mão. Né? Não pode o espírito reencarnar como negro nos Estados Unidos, numa época que não tinha internet, não tinha nada, e ele está compondo música chinesa. De onde é que ele ia tirar? Né? Talvez passou a vida toda sem encontrar um chinês, sem ouvir o som da língua chinesa, sem conhecer os instrumentos chineses. Então, isso explica muita coisa. Né? Momentos de determinada elevação da literatura. Então, tudo isso a gente de fato só entende se a gente entende essa dinâmica espiritual. Né? Isso em todas as áreas. Tá certo? Eu estou dando exemplo só para a gente perceber que não é à toa que Emmanuel diz que quem inicia a sociologia no mundo é o espiritismo. Porque senão a explicação fica muito limitada. A gente faz, assim, falando como sociólogo, a gente faz de conta que explica tudo, mas não explica. Por exemplo, mais um exemplo, por que que Roma cai, né, na mão dos chamados bárbaros? Roma tinha um exército 20 vezes maior do que o exército bárbaro, e até hoje a sociologia não tem uma explicação muito clara. Uns defendem isso, tudo aquilo, mas assim, não tinha por que cair, essa é a verdade. Né? Como é que um império que tem um exército 20 vezes maior do que o invasor, de repente despenca, né? E se destrói, né? Praticamente todo. Roma, né? A Roma do Ocidente, né? A nossa mais perto aqui, Bizantino ficou e depois caiu 1000 anos depois, né? 1453. O que acontece? Emmanuel explica. Porque havia um projeto, reencarnaram muitos espíritos ao longo dos séculos em Roma, antes de Cristo, na época do Cristo, para poder, a partir de Roma, estruturar a Terra. O projeto era um projeto de globalização, né? O mundo seria integrado. Aí há o livre-arbítrio. Na hora que os espíritos viram que os que deveriam ser beneficiados pelo aquele projeto estavam utilizando os recursos dados para embriaguez do poder, para desequilíbrios, para orgia, para domínio, para maldade, para tortura, chegou um ponto que eles disseram: não apoiaremos mais o Império Romano. Então foi uma decisão espiritual. E aí Roma afunda naturalmente, porque não se sustenta nada nesse mundo sem apoio espiritual, a não ser muito brevemente. Né? Por isso que os impérios do mal tendem a cair sempre. O que acontece? Essa lógica também se explica para, já que eu falei, né, alguns grupos do mal, porque há espíritos ali vinculados a isso. Inteligentes, poderosos, mas crianças espirituais perto do Cristo. Né? Então, tem que fazer esse paralelo. Mas que a estruturação do mal nunca vai ser eterna, nunca vai ser imensa, né, do ponto de vista espiritual. Então, a migração espiritual ela vai explicar muita coisa. Né? Nossa cultura, os fatos históricos principais, os acontecimentos políticos, o desenvolvimento em determinadas áreas. Né? Por que determinado país se desenvolve plenamente na tecnologia? E às vezes em períodos diferentes. Tem período que o país praticamente não tem desenvolvimento tecnológico. Né? O Japão é um caso, e chega a determinado ponto que o país vira uma potência tecnológica. Tem os fatos objetivos, mas a grande questão central são os espirituais, porque se você pega a história, você vai encontrar países com características materiais muito semelhantes, mas que não deram esse salto tecnológico. Né? Então é isso que precisamos deixar bem claro. Quando Emmanuel fala que o espiritismo inicia a sociologia, não é uma informação vã, não é um puxa-saquismo, não é uma forçação de barra para explicar
para valorizar o espiritismo. É porque, como nós estamos explicando, existem milhares de fatos na história que a sociologia busca explicar, explica razoavelmente bem, mas fica sempre limitada porque não entende a dinâmica da migração espiritual. Existe uma pesquisadora fantástica, chama Ellen Van Baar, e ela fez uma pesquisa muito curiosa que eu só lamento porque a gente deveria fazer algo semelhante no espiritismo. Ela fez mais de 1000 reencarnações, regressões de memória, desculpa. E ela pega os dados culturais dessas pessoas, onde elas viveram, como é que elas morreram, qual era o objetivo da vida delas, o que tornou feliz, etc, etc. E ela começa a montar um fluxo de migração espiritual. Quer dizer, se nós tivéssemos aí pelo menos 2 dezenas de bons pesquisadores, não grandes, bons, né, gente esforçada, a gente poderia montar no Brasil um estudo dos nossos fluxos espirituais, né? Eu estou no Nordeste. Que perfil somos nós aqui? E dentro do Nordeste, né? Que perfil espiritual é o Ceará, onde eu estou, do perfil espiritual do Maranhão, que já é um perfil bem diferente. Quem são esses espíritos em maioria? De onde é que vieram? De onde é que vieram cada grupo desses? Qual é a história espiritual da migração espiritual das regiões? Quais são as regiões do Brasil, do norte e do sul, né, dividindo aí o Brasil em 2 para facilitar, que tem mais afinidade? Que são grupos espirituais mais afins, mais próximos. Então, tem aí um campo vastíssimo, né, para a sociologia espírita fazer pesquisa, porque aí juntaríamos regressão de memória, juntaríamos informação espiritual através de diversos médiuns e poderíamos começar a compor a nossa história brasileira. Os espíritos já deram bastante dicas para a gente pesquisar. Basta ler O Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Humberto de Campos ajuda bastante, né? A gente depois, quando tratar de ciclo evolutivo, nós voltaremos a esse assunto particularmente do Brasil e do movimento espírita, certo? Porque esses temas migração espiritual e ciclos evolutivos estão muito ligados, né? Seja migração entre planetas, seja migração entre regiões espirituais e países. Ok, então assim, eu acho que o conceito básico é esse, né? Então não é à toa que o Emmanuel e o Herculano Pires defendem essa ideia, tem citação aí dos dois no nosso texto. Agora eu vou para um caso, né? Está na Revista Espírita 1858. Está na página 4 do nosso texto. Quem baixou o texto logo no começo baixa de novo. Houve um pequeno erro, não sei o que aconteceu, mas foi uma página a menos. Agora a gente já ajeitou o arquivo, né? E então no arquivo novo, o arquivo novo total ele tem 6 páginas, tá certo? Eu estou na página 4, que é o primeiro caso que a gente vai estudar no curso. Olha que interessante, é um espírito que vem de um mundo mais atrasado do que a Terra, né? Assim, coitado, né? Pior do que nós, reencarna na Terra. Só que com impulsos ainda muito primitivos. Resultado, aos 12 anos ele mata cruelmente 5 crianças, bem mais novas do que ele. Tá certo? Está na Revista Espírita, outubro de 1858. E Kardec vai investigar, né? Não sabe quem é, o caso tem uma repercussão imensa, né? Porque ele pegou essas crianças, disse que estava brincando, colocou elas num baú, trancou o baú e sentou em cima. Então, todas morreram apertadas e sufocadas. Então, foi descoberto porque, enfim, as mães procuraram, uma pessoa viu ele saindo de lá, do galpão que estava brincando com as crianças e descobriram que foi ele mesmo. Depois ele confessou. Resultado, Kardec vai tentar entender que espírito é esse que, com esse grau de crueldade, de insensibilidade, certo? E assim, eu destaquei 5 perguntas para o nosso texto, né? Quem quiser pode e deve olhar na Revista Espírita. A Revista Espírita é fácil de conseguir pela internet. Por favor, vejam. E aí eu vou tratar mais do tema específico, né? Kardec pergunta
se esse espírito pertencia à Terra ou a um mundo mais atrasado. Kardec pergunta isso por quê? Porque para Kardec a questão da migração espiritual acontece todo dia. Né? A novidade nossa do século XXI é que está acontecendo uma migração em massa. Depois a gente vai falar especificamente dela. Se quiserem que eu desenvolva mais alguma coisa que eu falo, gente, avisa, manda que assim que tiver uma brecha na programação a gente inclui uma aula de acordo com o pedido de vocês. Isso é importante. Então o que acontece? Kardec já pergunta, né? Vamos começar da 5. Ele explica o caso, etc. E aí pergunta, esse espírito era da Terra ou de um mundo mais atrasado? E o espírito, e é legal, porque é um espírito de 12 anos que está respondendo, né? Não é o mesmo, óbvio. Só que era um espírito superior, que era a irmã do médium. E ele diz assim, não vejo bem, né? Mas ele deve pertencer a um orbe inferior da Terra. Né? O espírito, quer dizer, na hora que Kardec pergunta, o espírito não está sabendo o que vai acontecer. Né? Como que ele se concentra e começa a tentar ver. Aí depois ele diz, sim, ele teve a ousadia de vir à Terra. Por isso será duplamente punido. Quer dizer, um espírito atrasado, de um mundo atrasado, desculpa os termos, deve ter enchido o saco do guia espiritual dizendo que tinha condição de dar conta de uma vida na Terra, que para ele era evoluída. E aí Kardec pergunta, mas ele só tinha 12 anos, né? Como quem diz. E a resposta é, 12 anos já tem consciência, então ele já é responsável. Estou lendo com as minhas palavras, vocês leram, né? Devem ler o texto. Então, assim, é o caso, qual é o caso aí? É um espírito mais atrasado, que vai para um mundo, para ele, muito evoluído, certo? Para ele, muito evoluído, e não dá conta. E se torna muito agressivo e comete crimes terríveis. Isso acontece. Né? Então, para a gente entender que no mundo espiritual não é tudo à base de mágica. O espírito pode ousar. E deve ousar, mas eu não aconselho a ousar querer ir para um mundo que você não dá conta. Né? Porque assim, a gente vai para um mundo superior, né, se conseguir e tal, a base do excessos de pedido, às vezes Deus deixa, que você quer tanto, vai. Mas assim, lá no mundo evoluído, o que é normal aqui é crime, muitas vezes. Né? Falar mal de alguém no mundo evoluído é um crime gravíssimo. Né? Então, como aqui, matar é um crime gravíssimo. Possivelmente no mundo desse espírito, matar, sabe, devia ser uma coisa séria, mas é comum. Como é comum, é uma coisa séria falar mal de alguém, mas é comum. Né? Não vamos dizer que não é. Então, assim, o que Kardec está mostrando aqui para a gente? O próprio índice de criminalidade de um povo está ligado ao histórico do grupo espiritual que está nesse povo. É indissociável. Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, para ter uma explicação precisa, apenas entendendo o histórico espiritual. Certo? E depois, né, Kardec pergunta, mas ele vai voltar para o mundo dele primitivo? Né? O espírito, né, o espírito superior que está orientando aqui, responde. Se ele se arrepender verdadeiramente, ele ficará na Terra. Se ele não se arrepender, ele volta para o lugar dele, né? O lugar de onde ele saiu. E aí Kardec pergunta, como dissesse, né? Dessa forma, ele pode encontrar na Terra os meios de expiar suas faltas sem ser obrigado a regressar ao mundo inferior. E o Espírito reforça, o arrependimento é sagrado aos olhos de Deus. Quer dizer, serve para ele, serve para a gente, né? Um arrependimento sincero é muita coisa. Quer dizer, para um espírito desse que matou cruelmente 5 crianças, se ele se arrepende sinceramente, já altera significativamente a situação espiritual dele. Talvez a gente pense, mas como? Objetivamente ele não fez nada. Mas aí é que está, um arrependimento sincero já altera a própria estruturação do seu corpo espiritual. Nós não podemos diminuir o poder da mente, o poder do sentimento, o poder do pensamento. Então,
Um arrependimento sincero já já permitiria que esse espírito ficasse na Terra. Surge a questão, houve arrependimento sincero? Não sabemos, tá certo? Realmente não tem como saber. Por quê? Pela Revista Espírita, Por quê? Porque Kardec fez essa investigação no momento que o crime tinha acontecido. Então é um processo. Pode ser que aquele espírito se arrependa ainda encarnado, pode ser que ele se arrependa logo depois que desencarnar, pode ser que se arrependa depois de um certo tempo, ou pode ser que, desculpa o trocadilho, que ele não se arrependa a tempo. Agora, arrependimento sincero não é errei por medo. Não, é um processo íntimo profundo, não é simplesmente algo verbal. E, obviamente, espíritos superiores sabem o que é isso e notam. Bem, vamos agora já para nossa parte final falar da nossa vivência emocional. Tem que fazer, é muito importante, tá certo? E qual é a ideia aqui, Você desencarna, sinta-se nesse momento um ser desencarnado. E alguém se aproxima e lhe diz: você vai ser convidado para ir para outro planeta. Nós não vamos conversar muito. Você tem direito a fazer 3 perguntas para decidir se você vai para outro planeta ou não. Claro, não é assim que funciona. Eu estou fazendo só uma dinâmica emocional, Mudar de planeta, se a gente tem opção, então a gente pode conhecer, óbvio. Mas assim, o que é que você gostaria de saber desse planeta? Então eu vou pedir que você pense 3 coisas. Você só pode saber 3 coisas desse mundo para você tomar a decisão se você vai ou se você não vai. Ok? Elaborado as 3 perguntas, você imagina uma resposta, sim ou não, positiva ou negativa. E aí você preenche. E aí você, depois que, que preencher essas 2 possibilidades, pergunta, por exemplo, lá existe crime? Crime de morte? Sim ou não? Que perguntas seriam essas? E quais são as respostas que te fariam aceitar o convite para mudar de planeta? E quais seriam as respostas que fariam você recusar o convite? Monta isso, pode usar a folha aí do próprio texto, ou pode escrever numa outra folha ou no verso, onde você achar melhor. Responde isso. É importante pensar, porque aqui não é a resposta certa ou errada. É você conhecer, se conhecer a sua reação emocional. Tá certo? A partir daí, eu queria que você pensasse: o que seria mais importante para a sua decisão de deixar a Terra? O que é que pesaria mais? A segunda questão: o que seria, digamos que você vá? O que seria mais difícil deixar aqui na Terra? Você vai para outro planeta. O que é que pesaria mais para você deixar? Digamos que você decidiu ir. Mas eu vou um pouco triste, porque eu vou deixar aqui na Terra o quê? No planeta Terra. E a outra questão: o que é que seria bom deixar? Graças a Deus, eu vou lá para um mundo que não tem esse negócio aqui. Não vou dar nem exemplo para não dar briga, gente? Mas assim, alguma coisa que você não goste, ou alguém, ou alguma coisa da cultura, o que é que você diria assim: poxa, eu vou deixar aqui na Terra, sei lá, assalto, assim, violência física, roubo, crime, não sei. O que é que seria muito bom deixar aqui na Terra? Se for o nome de alguém, não me conte. Não precisa citar nomes. Então, faz essa vivência. Eu acho que é muito importante, porque isso vai começar a despertar você para olhar para dentro. E isso vai desenvolver coisas que no futuro serão muito importantes para o nosso curso e para você. Lá na frente a gente vai entender isso. E para encerrar, a gente vai sempre propor
a prática da semana, né? Muitas vezes alguém vai para um mundo novo e fica totalmente deslocado, né? Está mudando de planeta. Outras vezes a gente muda de grupo espiritual na própria Terra e fica totalmente deslocado, né? Seja a gente reencarna num ambiente que a gente não se sente adequado, seja a gente muda de cidade, de país e se sente totalmente inadequado. Então a nossa proposta da semana é a seguinte: busque identificar alguém, né, no seu ambiente de seu convívio, trabalho, escola, faculdade, família, em que você acredita que aquela pessoa não está se adequando bem, certo? E aí você vai buscar ajudar essa pessoa a se integrar melhor, né? Como? Pensa. Uma conversa, escutar. Fulano, como é que tá, né? Às vezes, será que você está tendo dificuldade, né, aqui com esse grupo? Ou você tem dificuldade com esse grupo? É muito comum a pessoa ter dificuldade com um grupo familiar, por exemplo. Porque ele é de outro grupo espiritual e reencarnou ali por uma questão, enfim, de uma tarefa específica, de um aprendizado específico. Ele não se adapta, né? Ele, na verdade, ele nem reencarnou para se adaptar. Às vezes ele reencarnou para aprender a viver, né? Para desenvolver tolerância, não para ser igual. Então tem vários casos, tá certo? Vários casos. Então, a migração ela explica desde as dificuldades num grupo específico, a nações, a planetas, a Oriente, a Ocidente, etc. Ok? Então, vamos buscar alguém que a gente vê e, obviamente, ninguém vai integrar ninguém, mas vamos dar uma força. Conversar, ouvir, uma sugestão. Às vezes um gesto de carinho ajuda a pessoa a se sentir menos excluída. Então, essa é a proposta da nossa semana. Bem, meus amigos, estamos encerrando aqui nosso primeiro encontro, né, a nossa primeira aula. E eu peço que vocês participem. Mandem ideias, sugestões, opiniões, perguntas, críticas, né? Tem o nosso e-mail, grupomarcos1907@gmail.com. Pode deixar comentário no blog, para que a gente vá fazendo essa caminhada, né? Nós hoje em conjunto demos o primeiro passo. Migração espiritual, né? Nós teremos ainda 2 aulas sobre migração espiritual, para que a gente vá se acostumando com esse conceito, né? E espero, né, pedimos a Deus que a gente perca essa coisa de vida em outros planetas como algo místico, confuso, complexo, misterioso, né? Não precisa, da mesma jeito que a gente não precisa porque é norte-americano, porque é europeu ou porque é chinês. É legal, é um mundo diferente, mas não é nada místico, né? Somos nós reencarnando em outros lugares. Então, os planetas são simplesmente sociedades diferentes, com suas especificidades, mas com muita coisa em comum, tá certo? Sem querer quebrar a fantasia de ninguém, mas assim, espíritos de outros planetas, eles têm, segundo o livro dos espíritos, forma humana, todos, né? O que eu quero dizer com isso? 2 olhos, nariz e boca, né? Pode ter um narigão ou um narizinho, como tem na Terra, né? Pode ser um pouco mais alto ou um pouco mais baixo, mas assim, não tem aqueles seres da ficção científica, e nem nós, né, com 6 pernas ou sei lá o que, né, 3 cabeças, até onde os espíritos explicaram a Kardec, e eles são muito claros, isso não existe. Existe na nossa imaginação, claro, e pode existir espíritos confusos e cheios de problemas desencarnados, mas em mundos físicos a estrutura é a mesma, né, a estrutura humana, mais aperfeiçoado ou menos, né, de um jeito ou de outro, como tem variação na Terra, né? Então vai ter uma variação maior, mas somos todos humanos, tá certo? Estou falando dos mundos do nosso nível parecido. Se for entrar na discussão de como é que é o mundo dos espíritos puros, aí eu não entro porque eu não tenho a menor ideia, né? Talvez não tenha nem forma humana, mas é uma coisa muito longe. Os mundos onde reencarnam espíritos atrasados, espíritos medianos e espíritos superiores, são todos, desse ponto de vista estrutural, parecidos, né? Perna, braço, nariz, boca, orelha e etc, etc. Encerramos aqui. Agradeço a participação, né? Assim, estamos muito felizes, muita gente participando, pelo menos eu vejo vocês, né, entrando aí, né, entrando nos posts, baixando a aula. Por favor, deixa uma palavrinha que seja, deixa um aviso, ajude-nos na divulgação, certo?
Se você gostou, divulga entre os amigos e conhecidos. Se não gostou, divulga entre os inimigos, né? Nem que seja para encher o saco deles, para ele ouvir uma coisa chata, tá certo? Então, contamos com vocês para isso. Deus nos abençoe e agradecemos ao Cristo essa oportunidade de nós estarmos juntos. Uma excelente semana para vocês, um grande abraço, estaremos juntos de novo dia 13, se Deus quiser. Muita paz.